Olá pessoal, continuando aí com o nosso JavaScript. Primeira coisa que a gente tem que saber é como colocar o JavaScript na nossa página para a gente poder começar a fazer teste, começar a aprender sozinho com mais facilidade, né? Se a gente souber como inserir, já facilita muito, né? É mais ou menos como o CSS, né? A gente não tinha um marcador style lá para o CSS. Aqui é a mesma coisa, a gente tem um marcador, em vez de style, script, tá? Então esse marcador aqui é um marcador HTML, só que ele marca código em JavaScript. O que eu escrever aqui dentro é JavaScript, tá? Então eu posso, por exemplo, usar um método do Windows. Cada coisa dentro da nossa página, a gente diz que é um objeto, tá? Então um objeto possível é o objeto window, a janela. Tá? Objetos têm métodos e têm atributos. Tá? Métodos fazem alguma coisa e atributos guardam alguma informação. Então, por exemplo, eu poderia ter um atributo do window, a cor de fundo, seria um atributo. E eu poderia ter um método que se chama alert, que é o que eu quero usar com vocês aqui, para demonstrar que o JavaScript está sendo efetivamente executado, que faz aquela janelinha de alerta, faz uma janelinha com um texto escrito, né? O texto eu tenho que passar por aqui, por exemplo, oi mundo, tá? Então esse aqui já é um código JavaScript válido. Se eu salvar, o que vai acontecer na hora que eu carregar a página? A janelinha de alerta, escrito oi mundo aqui, se eu dou um ok, ele parou aqui, fez a janelinha de alerta, na hora que eu dei o ok, ele continuou e construiu a minha página como está especificado aqui no corpo, que é só um H1 escrito exemplo JavaScript. Tá? Então, JavaScript é uma linguagem orientada a objetos, tudo no JavaScript, tudo é objeto, tudo são objetos. Tá? Objetos têm atributos e métodos. O que separa um atributo, um objeto do seu atributo ou do seu método é sempre um ponto. Então, quando a gente tem um ponto, o window é o objeto, o alert, aqui nesse caso, é o método. Tá? O método funciona como se fosse uma função, o método pode receber parâmetros. No caso do alert, eu posso passar como parâmetro o que tem que ser exibido aqui. Ok? Então, vamos fazer isso mais vezes. Isso aí vai ser estudado também em outras disciplinas, em linguagens orientadas a objetos. Vocês vão ver isso aí com mais detalhes em outras disciplinas. Tá? Por enquanto, eu acho que com essas informações já dá para as coisas fazerem sentido na sua cabeça. Se não fizerem, pergunte, manda uma pergunta offline, ou então a gente marca um encontro síncrono, né? Bom, o script não precisa necessariamente ficar aqui no cabeçalho, tá? Ele funciona se você colocar em outra posição dentro da página, na verdade em qualquer lugar. O script pode ser, um marcador que serve tanto para cabeçalho quanto para corpo, né? Isso é raro. Mas se eu salvar ele aqui, Ctrl V, salvar, olha a diferença. Agora ele mostrou a janelinha depois que já tinha construído a minha página, quer dizer, ele vai executando isso aqui na ordem que aparece, primeiro o H1, depois o script, tá? Normalmente não se usa o JavaScript desse jeito, tá? O normal é você colocar o marcador script no cabeçalho da página e criar funções que vão ser depois associadas a eventos, né? Então, normalmente a gente não coloca um comando JavaScript solto assim para ser executado toda vez. Até pode acontecer, mas não é o normal. Normalmente a gente cria uma função, posso criar uma função assim, uma função pode ter um nome, minha função, e o código fica entre chaves, né? Então aqui eu não estou fazendo nada, eu estou declarando uma função. Então, declarar uma função basicamente eu estou dizendo que esse código aqui, que nesse exemplo tem uma linha só, mas poderia ter quantas linhas eu quisesse, tá? Esse código aqui chama minha função. Tá? Então, quando eu quiser executar esse código, eu vou poder fazer isso através desse nome aqui, minha função. Se eu salvar isso aqui agora e recarregar a minha página, a janelinha não aparece. Por quê? Eu não executei esse código, eu só dei um nome para ele. Eu só disse, minha função é o alert. Eu usualmente vou associar a execução dessa função a um evento. Por exemplo,
eu posso dizer onload, né, um atributo do corpo da página. Quer dizer, quando a página for carregada, eu quero que você execute a minha função. Tá? Na hora que eu salvo isso e olho o resultado, ele carrega, ele executa a função ao terminar de carregar a página. Tá? Esses eventos a gente vai ver com mais detalhes depois, mas só para você entender melhor essa introdução, vamos usar um outro evento aqui. Por exemplo, onClick igual minha função abre, fecha, salvei. Agora, na hora que eu carrego a minha página, nada acontece, não tem nada no onload. Na hora que eu clico nesse H1 aqui, eu vejo a minha função ser executada. Tá? Essa é a forma usual da gente usar o JavaScript. Tá? Mas mais usual ainda é a gente, igual no CSS, ao invés de colocar o JavaScript direto na página, a gente colocar ele num arquivo separado. Então eu posso colocar um atributo para o script, src, e aqui fazer referência a um arquivo. Bom, o nome do arquivo eu escolho, então poderia ser index.js. JS é a extensão tradicional dos arquivos JavaScript, e aí nesse caso eu tenho que ter um arquivo chamado index.js, que contém o meu JavaScript, né? Então o que está no meu arquivo JS, salvar isso daqui, é como se eu, esse comando aqui é como se eu recortasse esse arquivo e inserisse nesse ponto aqui. Então eu espero que continue funcionando. Vamos trocar alguma coisa aqui só para a gente ter certeza que estamos com a versão nova. Ó. Oi mundo, ou então está acabando a aula, né? Então adeus mundo cruel. Salvei. Se eu atualizar aqui, nada acontece. Por que nada acontece? Porque essa função, esse código, está associado ao evento onClick. Então, ele só vai ser executado quando eu clicar nesse H1 aqui. Então, se eu clico, adeus mundo cruel. Tá? Essa é a forma mais usual, e as mesmas observações para o CSS valem para o JavaScript. Eu posso criar um arquivo JavaScript e compartilhar ele com diversas páginas, né? Então, eu posso ter um conjunto de funções que vão ser usadas no site inteiro. Eu não preciso escrever isso diversas vezes. Eu crio um arquivo só e só incluo esse arquivo nas páginas que eu quiser. Também importante saber que a gente pode incluir diversos arquivos JavaScript numa mesma página, e isso é bastante comum. Então, bibliotecas normalmente trazem CSS e JavaScript. Então, as bibliotecas normalmente vão conter um JavaScript que você vai ter que incluir na página. E é frequente a gente usar mais de uma biblioteca, além das nossas funções, do nosso código, o código que a gente mesmo escreve. Isso aí, turma.